Olá pessoal, nesse vídeo fazer um react, né, da Multiversal, tratando de uma outra questão específica, né? A Multiversal ela alega que você tem ali a expressão filho do homem, é uma expressão que não aparece nos textos pré-cristãos, não aparece. E ali só pode ser então o filho do Vespasiano. O homem seria o Vespasiano, o filho do homem é o Tito. É uma figura referência romana. E você tem no Antigo Testamento, você tem vários profetas que profetizam a destruição de Jerusalém como punição por ele não seguir a lei judaica, a lei de Israel, a lei de Javé. Só que Jesus ele não se coloca como profeta, Jesus é o Messias. E para um Messias, o Messias no Antigo Testamento, ele vem ao contrário para derrotar os gentios, para causar um novo reino para Israel. Né? Esse seria o papel do Messias. Tá? Então, essa interpretação mais tradicional, né, do cristianismo, ela não bate por causa disso. Porque, na verdade, Jesus não trouxe esse reino de Israel depois dele. Né? Pelo contrário, Jerusalém foi destruída. Então, isso não bate na perspectiva mais esperada de um Messias, segundo o Antigo Testamento. Então, aí vem a tese do Jesus romano, tentando explicar que Jesus estaria anunciando, na verdade, a vitória dos romanos, né? Que não viria para salvar Israel, pelo contrário, ele viria para pisotear e acabar com Israel. É isso que Jesus está anunciando. Bom, eu vou tratar aqui nesse vídeo aqui, primeiro essa questão do filho do homem, né? Que essa expressão, ela tá ali presente, ela tá ali em Daniel, né? Mas ela tá presente ali no tempo de Jesus, como um Messias, associado ao Messias. Bom, essa expressão, eu vou trazer aqui um livro do Joseph Fitzmyer, que é isso aqui, The Dead Sea Scrolls and Christian Oranges, do Joseph Fitzmyer. Ali ele vai trazer um texto de Qumran, que é o texto 4Q 426. Né? 4Q 246, aliás. 4Q 246. E ali está o texto aqui em aramaico, tá? E na coluna 2 aparece aqui, ele será exaltado filho de Deus e será chamado filho do Altíssimo, como os cometas. Tá? Então, essa expressão ela é notável por ser pré-cristã, para o reino, uma referência ao rei que irá vir e trazer essa glória para Israel. Provavelmente ela é inspirada em 2 Samuel 7,14, onde no oráculo de Natã é dito sobre Davi que eu serei um pai para ele, e ele será para mim um filho. Então, existe alguma referência daqui a filho. Né? O texto promete a aparição de alguma figura, que ele chama de filho de Deus e filho do Altíssimo, que irá governar em paz por toda a eternidade, com os judeus. Né? O caráter apocalíptico do texto está claro. Tá? Per se, o título Filho de Deus não tem relação com o Messias, por si só, não tem uma relação com o Messias, no Antigo Testamento. Nem parece ser assim em relação aos textos de Qumran. Então, o Fitzmyer está chamando a atenção. Olha, parece que só tem nesse texto, tá? Em todos os textos de Qumran não existe essa associação de Filho de Deus como referência ao Messias. Consequentemente, eu continuo a questionar
essa tese de importar o messianismo na interpretação deste texto sobre Filho de Deus aramaico pré-cristão. Então, ele ainda tem dúvidas se é possível fazer essa associação. Tá? Aí aqui já é outras partes. Então, isso aqui é a posição do Joseph Fitzmyer. Ele está analisando um texto, o 4Q 246. Tá? Acontece que textos novos foram traduzidos, que o Fitzmyer não analisa no livro dele. Quem vai analisar esses textos novos é o Israel Knoll. Então, veja, essa perspectiva daqui, que está lá no 4Q246, é de um Messias guerreiro. Tá? É um Messias guerreiro que irá trazer a glória para Israel. Tá? Existe um paralelo ali com Lucas 1,35 que fala, e ele será chamado Filho de Deus, em Lucas 1,35. A mesma expressão que aparece ali em 4Q246. Tá? Agora, a questão é que esse não é o único texto, surgiram outros textos. Quem vai explorar esses outros textos é o Israel Knoll no livro Messiah Confrontation, o confronto do Messias, em que ele aborda a tese da presença de uma referência a um outro tipo de Messias, não esse Messias que irá trazer a glória e vencer os exércitos, a trazer o reino para Israel. Não esse, mas um Messias sofredor, que está previsto, ou estaria previsto ali em Isaías 53. Então, o tema que a Multiversal traz é o seguinte, não existe essa referência na época de Jesus. Bom, o Israel Knoll vai mostrar que existe. Tá? Essa tese do Isaías 53, que fala ali de Messias sofredor, ela estava assim, na época de Jesus, já faziam essa associação. Que Isaías 53 estaria falando do Messias que vai sofrer, que vai ser humilhado. Entende? É o contrário desse Messias guerreiro. A Multiversal está trabalhando com a ideia de um Messias guerreiro. Todo o Antigo Testamento fala de Messias guerreiro. E, de fato, trechos do Antigo Testamento falam do Messias guerreiro. Tá? De fato, falam. Agora, existe uma interpretação de Isaías 53 que fala de um Messias sofredor. Tá? Isso está em Qumran, ou seja, está na época de Jesus? O Israel Knoll vai dizer, sim, está. E para isso ele vai trazer dois textos que não foram examinados pelo Joseph Fitzmyer. Tá? Um é o 4Q541, fragmento 9. Ele descreve uma personalidade, uma pessoa sacerdotal, cujos sofrimentos expiam os pecados de sua geração. O texto afirma que essa figura ela não está em dívida, ou seja, ela é sem pecado, mas ainda assim ela suporta aflições. Isso se alinha com a descrição do servo sofredor do Isaías 53.3, que é desprezado e rejeitado pelos homens. O sacerdote sofredor, esse personagem, nesse documento de Qumran, 4Q541, ele expiou todos os membros da sua geração. Tá? Então, essa perspectiva está lá em 4Q541. Tem um outro texto que também fala sobre o Messias sofredor. É o 4Q491. Esse texto ele contém 2 salmos. O primeiro, ele apresenta um líder que se exalta a um status quase divino, questionando assim, quem é como eu entre os deuses? E afirmando ter se sentado em um trono celestial. Esse personagem, ele se declara ser desprezado e compara sua capacidade de suportar o mal à figura sofredora de Isaías 53.
O segundo salmo da comunidade agradece pela elevação deste líder, declarando que, como resultado de sua aparição, a iniquidade desapareceu e a aflição da peste cessou. O que sugere, ou que está implícito, é uma expiação através do sofrimento, ecoando Isaías 53. Então, assim, o Israel Gnol, ele reconhece que a maior parte dos textos de Qumran, de fato, descreve um Messias forte e vitorioso, que vai derrotar os quitinhos, os romanos. No entanto, existe essa figura minoritária, com certeza, de um Messias exaltado, quase divino, que sofre. E expia os pecados ali da comunidade. Tá? Isso antes do cristianismo. Então, essa é uma referência que queria trazer. O James Dunn, ele vai tratar desse assunto aqui, no Jesus Recordado. Ele vai tratar dessa questão numa nota de rodapé. Ele vai aparecer aqui na página 1058, na nota 221. Ele vai falar assim, olha, 4Q 491 e 4Q 541 são esses que a gente viu, tá? Carecem do tema de uma morte representativa pelo pecado. Mas, no entanto, não é totalmente infundada a suposição de que já havia na época pré-cristã tradições de sofrimento e expiações escatológicas messiânicas do judaísmo palestino, que Jesus poderia ter reconhecido e pelas quais sido influenciado. A conclusão do James Dunn é que essa associação de servo sofredor com Isaías 53 não está clara, não está solidamente confirmada ali no texto do Novo Testamento. Não, dos evangelhos. Não está claramente, mas ele não descarta. Ele não descarta que Jesus se via como esse servo sofredor de Isaías 53. Mas ele diz que a gente não tem evidências sólidas no texto para mostrar que Jesus tinha essa consciência. Tá? Agora, ele diz que essa questão ela é possível que esteja sim nesses textos de Qumran. Tá? Mas o que o Knoll ele diz sobre isso, né? Ou seja, porque o James Dunn está falando, esses textos aqui, eles não falam da morte de um Messias. É outra situação. Bom, para o 4Q 541, né, a gente viu que esse fragmento descreve uma figura sacerdotal cujos sofrimentos são capazes de expiar os pecados de sua geração. O texto menciona seu suor, seu sangue e sua dor. Esquece o suor. Seu sangue e sua dor. E afirma que essa figura não está em dívida, ou seja, não tem pecado. Então, o Israel Knoll, ele menciona que no Pentateuco, a morte de um sumo sacerdote já servia como expiação pelos pecados de todo o país, de todos os membros da geração. Embora 4Q 541 foque nos sofrimentos, ou seja, na dor, nas acusações, no desprezo para a expiação, a ideia de que a vida e, por consequente, a morte, né, de uma figura religiosa pode expiar os pecados para uma coletividade está presente nesse pensamento judaico. Tá? Então, embora o texto não esteja ali no contexto de morte, se você associa com essa ideia do Pentateuco, de que a morte do sumo sacerdote já servia para a expiação dos pecados, então é possível trazer esse texto para a questão da morte para a expiação dos pecados por esse servo sofredor aí. Tá? No texto 4Q 491, ele descreve um líder que se exalta a uma figura quase divina. Aqui temos um elemento novo, né, que ele fala assim, quem é eu? Quem é como eu entre os deuses? Ele é quase um deus, mas que também sofre aflições. A comunidade
no segundo salmo do texto, atribui ao sofrimento e à tristeza desse líder o resultado de que a iniquidade desapareceu, a dor, o gemido desapareceram e a paz apareceu. O terror cessa. Tá? Israel Knoll compara isso à profecia de Isaías 53, onde o servo sofredor expia os pecados dos outros. Então, embora de fato a ênfase desses textos de Qumran esteja no sofrimento dessa figura messiânica, como meio de expiação dos pecados, Israel ele não afirma que eles explicitamente carecem do tema de uma morte que expia pecado. Ele acha que, pelo contrário, é possível contextualizar isso dentro do conceito de morte dessa figura central, dentro do que se conhece da tradição judaica. Então, é possível fazer a associação desses textos com Isaías 53. Então, recapitulando, embora a maioria dos textos de Qumran de fato descreva o Messias guerreiro que vai trazer a vitória para Israel, forte, vitorioso, essa visão minoritária de um servo sofredor, exaltado, que sofre para expiar os pecados da comunidade, ela já estava presente ali antes do cristianismo. Então, o objetivo aqui desse vídeo é trazer que, sim, tanto essa figura do Filho de Deus associada ao Messias, quanto a figura de um servo sofredor exaltado, isso, ao que tudo indica, já está circulando ali, ali na comunidade dos essênios. Né? Como João Batista possivelmente foi um essênio, e Jesus seguiu João Batista, a possibilidade disso ter influenciado, né, a perspectiva escatológica de Jesus é bastante razoável. Então, sim, existe esse conceito antes do cristianismo. É isso, então. Muito obrigado, então.